E aí, pessoal, tudo certo? Vamos então voltar um pouco aí ao Torô e vou fazer então novas leituras de trechos do livro dele chamado Desobediência Civil e fazer alguns comentários para vocês acerca dos trechos, né, em geral, e aproveitar para discutir outros assuntos e tudo mais. Eu trago o Torô aqui como um autor que complementa o que eu venho chamando de filosofia egóica, então ele vai nos ajudar aí também a compreender, a desenvolver, a expandir determinados pontos que eu já trabalhei aqui no canal em outros vídeos, e pelo menos no que diz respeito à desobediência civil, há vídeos inclusive mais antigos do canal que tem mais a ver com filosofia política e daí em diante, né? Eu sempre tento passar por esses pontos, mas muitas vezes estou fazendo vídeos mais voltados a algo sobre psicologia, a outras questões, relações e daí em diante. Então, nem sempre, né, a filosofia política ela está ali no meio, mas sempre que possível eu trago esses pontos, e estes vídeos, então, voltados à desobediência civil do Torô, eles acabam sendo mais voltados um pouco para a filosofia política, embora depois também trabalharei outros pontos do Torô que estão fora disso, em certa medida. Então, continuando, um trecho interessante que ele escreve é o seguinte: mais importante do que haver muitos que sejam bons, como você, é haver em algum lugar a excelência absoluta, pois isso fará fermentar a massa como um todo. Então aqui ele tem uma ideia bem interessante e que coloca aí novamente o indivíduo como a verdadeira força motriz e não aquele ideal abstrato de massa, certo? Que é trazido por muitas vertentes políticas. E o que o Torô, então, comunica aqui? Que é mais interessante do que você ter ali como ele diz aqui, né, muitos que sejam bons, vamos dizer assim, ou seja, uma massa em que a virtude seria a regra, né, ou que, enfim, que de algum modo coloque esta virtude ou este bem, etc., como algo quase igualitário. O mais interessante, na verdade, é que você tenha aqueles que desenvolvam, vamos dizer assim, né, a sua própria virtude, que sejam excelentes de fato, né, porque é eles que vão fermentar o restante. Então é como se você tivesse uma espécie de fagulha, né, que acendesse o todo. Então, na verdade, esses poucos inspiram e digamos que fazem esse todo fermentar, né? É uma ideia bem interessante e que foge, portanto, desse ideal de massa e daí em diante, e que traz, inclusive, um bom meio da gente entender a filosofia do Torô, que é mais voltada a essa questão do indivíduo, né? E aqui ele faz uma crítica da votação, da democracia, etc., quando ele diz o seguinte: toda votação é uma espécie de jogo, como damas ou gamão, com um leve matiz moral, uma brincadeira em que existem questões morais, o certo e errado, e evidentemente é acompanhado de apostas. O caráter dos votantes não entra em jogo. Deposito meu voto, talvez de acordo com o que julgo correto, mas não estou vitalmente preocupado com a vitória do certo. Estou disposto a deixar isso para a maioria. A obrigação do voto, portanto, nunca vai além do que é conveniente. Mesmo votar pelo que é correto não é o mesmo que fazer alguma coisa por ele. Olha que interessante. Então é como se o voto ele terceirizasse as responsabilidades, certo? Então é como se tivesse entranhado nesse sistema democrático isso. Ou seja, em vez de eu fazer algo efetivo pelas coisas, eu simplesmente voto em quem eu acho que vai fazer. Só que nesse achar que vai fazer, ninguém faz nada, né? Isso explica muito aí do que a gente vive atualmente, né? E isso na época dele, imagina, 150 anos atrás, ou até mais, né? Mas, ou seja, nada mudou nesse sentido. E, inclusive, provavelmente piorou, certo? Porque na época dele, pelo menos ali nos Estados Unidos, você não tinha tantos políticos, né? Você não tinha uma classe política tão grande, e, portanto, as pessoas tinham que fazer mais coisa por elas mesmas e esperar menos dos políticos. Agora, com o tamanho dos estados e com essa classe política aumentada, o que acontece é o oposto, certo? Você deposita mais esperança nisso, você terceiriza mais as ações da sociedade para a classe política, então a própria sociedade começa a ficar inerte, né? Começa a ficar passiva, e nessa medida ela não tem uma atividade própria, vamos dizer assim, né? É um engajamento próprio e daí em diante, então as coisas simplesmente não acontecem.
né? E aqui é interessante que ele escreve que toda votação é uma espécie de jogo, então ele encara isso por esse lado do jogo. E, de fato, tem esse componente muito forte, que passa despercebido para a maioria das pessoas. Ou seja, você tem o jogo democrático, vamos dizer assim, e muitas vezes ele conquista as pessoas pelo fato mesmo de ser um jogo. Ou seja, por ele ter ali aquele caráter, quem vai vencer, quem vai perder, etc. Então ele traz para dentro de si essa necessidade competitiva do ser humano, né? Mas não de um modo que vá favorecer, como ele próprio está dizendo aqui, o que é certo e errado, etc. Né? É porque é simplesmente uma aposta, né? Um caráter especulativo total. Então, quer dizer, se o outro ganhar, beleza. Então, ok, se eu ganhar, vou ficar feliz, daí em diante passa a ser uma questão sentimental, uma questão de jogo e uma questão de aposta, né? Muito mais do que assim, eu quero fazer realmente o que é certo, ou eu quero realmente fazer algo por essa causa determinada que eu acho interessante. Mas não, eu terceirizo através do voto tudo isso. Então, é interessante. Aí ele completa um pouquinho na frente dizendo o seguinte: há pouca virtude na ação das massas. Quando a maioria finalmente votar pela abolição da escravidão, isso dará porque a escravidão lhe é indiferente, ou porque terá restado pouco escravidão a ser abolida pelo seu voto. Então aqui, na época dele, ainda existia a escravidão, né? Ele inclusive escreveu vários textos contra isso na época, foi um dos pioneiros, inclusive, nisso aí. Mas aqui é interessante, porque, primeiro, né, ele coloca há pouca virtude na ação das massas. Então é isso, a filosofia da época dele, se a gente pensar a filosofia política, ela dava muito essa ação para a massa, né? De pegar o marxismo e daí em diante, que ainda não era bem ali na época, tornou um pouquinho mais para frente, né? Mas isso aí já estava em voga de algum modo, né, esse tipo de pensamento. Ou seja, você anula a visão da realidade através de um conceito de massa. Então o que acontece é que você começa a apostar tudo num conceito muito geral, como massa, etc., e esquece que a realidade está nos indivíduos, né? Não está na massa. A massa é só um agregado de indivíduos. Você pode, de fato, pensar, vamos dizer assim, de um modo macro, né? O efeito dessas várias ações dos indivíduos, o que ela causa a nível de uma massa, vamos dizer assim. Mas você não pode julgar, digamos que, esse todo achando que realmente você está penetrando na realidade, né? Ou seja, num tecido das verdadeiras individualidades, vamos dizer assim. Porque esse conceito de massa, ele mascara muita coisa, né? Então, quem julga o mundo só a partir disso, com certeza vai fazer muitos julgamentos errados, né? Então, há pouca virtude na ação das massas. Então, o que ele quer dizer aqui é o que ele, inclusive, coloca em outros pontos. Ou seja, que, na verdade, a maioria das pessoas, quando elas agem em massa, elas simplesmente vão com as outras. O Thoreau passa vários dos seus ensaios fazendo justamente essa crítica. Ou seja, a ação da massa não tem virtude. Por quê? Porque as pessoas simplesmente estão indo sem pensar. Elas não estão fazendo um julgamento próprio. Elas simplesmente estão se perdendo dentro daquele todo e, nessa medida, elas não estão julgando por si próprias realmente, né? Elas estão indo com a massa. Então é por isso que há pouca virtude na ação das massas. E aqui ele coloca um dos exemplos disso. Então, quando a maioria finalmente votar pela abolição da escravidão, isso dará porque a escravidão lhe é indiferente. Ou seja, não é porque é certo ou errado, porque realmente as pessoas raciocinaram e chegaram nesse ponto. Mas simplesmente porque aquilo se tornou tão indiferente que, beleza, então eu voto contra isso aí, pronto. Porque todo mundo está votando, então eu voto. Entende? É bem diferente, né? Você realmente parar para analisar a questão, etc. E você simplesmente votar ou ir, né, junto com a maioria. E aí ele continua. Para qualquer homem independente, inteligente e respeitável, que importância pode ter a decisão tomada pela convenção? Então é uma pergunta bem interessante, né? A gente vê que dentro da política é muito isso, ou seja, as coisas são convencionais. Então o que ele está dizendo aqui é que para esses homens aí independentes, homens realmente inteligentes daí em diante, o que é essas decisões com base em uma simples convenção de massas, etc., ela pode valer? Né? Ela não vale nada, na verdade. E a gente vê, por exemplo, todo dia isso acontecendo a nível jurídico, por exemplo, né? Decisões tomadas por convenções, todo dia leis mudando, leis novas, etc, etc. E tudo isso vai causando o quê? Uma espécie de caos. E quanto mais independente uma pessoa é, mais inteligente, etc., realmente ela vai achar isso aí um absurdo, né? Porque você começa a fazer tudo por convenção, tudo por
por mero partidarismo, tudo por mero interesse mais supérfluo, vamos dizer assim, né? E nada está calcado numa espécie de concepção um pouco mais perene do ser humano, né? Tudo segundo fatores imediatos, como se a própria ideia do jornalismo, ou seja, você simplesmente ficar observando os fatos, ali não do bom jornalismo, vamos dizer assim, né? Mas do jornalismo mais vulgar, que é simplesmente ficar relatando fatos e tentando mudar as coisas só por causa dos fatos que estão sendo relatados, você passar isso para dentro da política, né? Ou seja, ela também se torna vulgar e começa a virar uma questão de cada lei você deve fazê-la porque um fato novo apareceu no mundo, né? Mas se a gente pensar bem, aquele fato ele não é novo. E essa é uma crítica que o Torro faz também em alguns pontos do livro. Ou seja, os fatos relatados pelo jornalismo, etc., e muitas vezes pegos pela política para crescer isso e virar algo eleitoral, eles não são, de modo algum, relevantes em si. Porque se a gente observar na história, muitas coisas completamente semelhantes aconteceram em todos os séculos. Então isso que a gente está vendo e se assustando, ou tentando fazer outras coisas em função disso, não são mais do que mais um fato no meio de muitos, né? Então, na verdade, tudo isso deveria ser julgado muito mais pelo que é mais perene aí dentro, ou seja, por uma regra mais geral, vamos dizer assim, né? Do que algo que simplesmente está acontecendo todo dia e por isso você tem que ficar mudando todo dia uma lei, mudando as coisas, né? Sem ver por trás disso o que está mais constante. E isso é de fato a concepção filosófica, né? A concepção filosófica ela oposta a tudo isso, na verdade. Porque a filosofia ela quer o quê? Enxergar por trás das coisas, por trás da generalidade, da particularidade dos fatos, ela quer enxergar o universal, ela quer enxergar o geral, o que tende a ser constante de algum modo, né? E a partir disso você gerar princípios, leis, etc., né? E não o contrário. Bom, e ele continua. Quantos verdadeiros homens existem em cada quilômetro quadrado neste país? Quando muito, um. Isso é muito bom, né? A gente pode dizer a mesma coisa hoje do Brasil, né? Não é obrigação de um homem, evidentemente, dedicar-se à erradicação de um mal qualquer, nem mesmo do maior que exista. Ele pode muito bem ter outras preocupações que o absorvam. Isso aqui, do ponto de vista de uma filosofia egóica, é crucial. Isso eu já trouxe para vocês em outros pontos do canal, não com essas palavras, mas de um modo ou de outro, né? Eu já tinha trazido isso. Vou ler mais uma vez, olha só que interessante. Aqui ele está falando no contexto da filosofia política, mas isso pode ser levado para outros contextos, né? Não é obrigação de um homem, evidentemente, dedicar-se à erradicação de um mal qualquer. Nem mesmo do mal que exista. Ele pode muito bem ter outras preocupações que o absorvam. Então o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que, na verdade, tudo que é jogado em cima de nós, pela política, por ideologias, por jornais, etc., né, pelo mainstream, vamos dizer assim também, tudo isso que é arremessado sobre nós, como se fosse da nossa responsabilidade, né, na verdade são fantasmas que nos querem, de algum modo, escravizar, né, querem colocar-nos ao seu favor. Então as pessoas não conseguem inverter isso e pensar, tá, o que isso tem ao meu favor? Então, evidentemente, eu vou fazer dessas coisas, eu vou escolher o que está ao meu favor. Eu não vou simplesmente tentar abraçar todas as causas e ficar louco por causa disso, né? Que é algo que acontece com muitas pessoas. Elas querem absorver tanta coisa diferente de ideologias, de causas, de questões, etc. Acham que vão salvar o mundo, mas não salvam nem mesmo a si próprias, né? E nisso elas se perdem e nessa medida elas estão antagonizando isso aqui que o Torro fala, que na verdade é algo muito simples, mas que a gente esquece, certo? E para finalizar esse vídeo, vou ler o último trecho, tá? De hoje, né? Que é a que eu escolhi mais voltada aí para... que na verdade faz um ponto que é o seguinte, mais ou menos ele
ele resume um pouco do que a gente falou com essa frase aqui, ó. Além do mais, qualquer homem mais direito que seus vizinhos constitui em si uma maioria de um. Então o que ele está dizendo basicamente? Ele está dizendo que um dos problemas da democracia é justamente essa equalização forçada, e que dali você acha que, vamos dizer assim, você não consegue ver ali dentro nada além, vamos dizer, né? Então, como que ele, além desses outros argumentos que ele trouxe antes, como que ele sai disso, né? Pontuando isso, qualquer homem mais direito de seus vizinhos constitui em si uma maioria de um. Ou seja, basicamente é o seguinte: como que você que estudou muito mais, que tem uma percepção mais complexa da realidade, etc, etc, você vai votar, o seu voto ou o seu julgamento vai ter o mesmo valor de uma pessoa que não fez nada disso, né? Ou seja, contra a mera maioria, a ideia de mera maioria, ele coloca uma maioria de um. Ou seja, que na verdade você, dependendo do ponto, claro, né? Dependendo do contexto, etc, etc, qualquer um mais direito do seu vizinho constitui em si uma maioria de um. Ou seja, aqui ele começa a justamente mostrar esses pontos falhos desse quase niilismo igualitário que não quer ver uma espécie de hierarquia, né? Das inteligências, das capacidades, etc, etc, né? E como isso é passar para dentro da política, certo? Então basicamente é isso, pessoal. E essa frase que é legal, vou fechar com ela. Mas neste caso o Estado não deixa saída. O mal está em sua própria Constituição. Isso é interessante, né? Enfim, depois vou continuar então com mais um vídeo da desobediência civil e depois alguns outros ensaios do Torrô. Deixa aí seus comentários, o que vocês acham. Se acha interessante, algum ponto que, né, ficou mais interessante aí para vocês, que vocês julgam ou que não concordaram, né, e querem comentar algo contra aí também. Sintam-se à vontade para discordar também do Torrô ou de alguma coisa que eu falei. Beleza, pessoal? Quem não conhece então meu álbum de músicas, um novo álbum, né, com composições e daí em diante, acesse então o link que eu vou deixar aqui, que vocês irão para minhas outras redes sociais, entre elas também o Spotify ou, né, outras plataformas aí de música onde vocês podem ouvir o álbum Personagem de Si. Tranquilo? Então, é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.